Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Uma satisfação muito grande estar em mais uma edição do Latinoé e agradeço o convite. Parabéns Ah, pelo evento. muito obrigada. Está compartilhando, vê se você consegue abrir. Isso, pronto, a sua tela está ok, o microfone também. Boa apresentação, Raquel. Obrigada. Bom, meu nome é Raquel Desidério Souto, eu sou pós-doutoranda junto ao Laboratório de Cartografia da UFRJ, o GeoCart UFRJ, e também sou diretora-presidenta no Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável. O meu projeto de pós-doutorado ele envolve o mapeamento web. E aí eu tenho me debruçado sobre toda essa teoria de mapeamento na internet, quais são os softwares, né, livres que poderiam ser utilizados, bancos de dados, etc. Então eu venho hoje para mostrar a vocês alguns resultados que eu encontrei de softwares livres para mapeamento participativo ou colaborativo, e eu convido a todos para começarem a mapear. Vamos mapear. A estrutura da minha apresentação nessa noite começa com os princípios básicos, né, para vocês poderem entender o que eu falo lá adiante. Então, eu começo escrevendo o que é mapa, modelo, quais são esses tipos de mapeamento participativo, colaborativo, para as pessoas que não conhecem, quais são os aspectos importantes a serem considerados nesses tipos de mapeamentos, e o que é software livre, o que é um software open source, eles são a mesma coisa? Não são? Quais são as diferenças? Também eu mostro um pouquinho sobre dados abertos, que é o Open Data, o OpenGIS, são os sistemas de informações geográficos livres, que fazem parte de uma cultura conhecida como Open Knowledge, que é o conhecimento livre. Eu continuo a apresentação mostrando a vocês o que seria um sistema de informações geográficas, quais são seus componentes, o que é um serviço de mapa, já que nós vamos falar de mapeamento na web, e o que é um servidor de mapas. Também ofereço aos ouvintes 3 arranjos possíveis para aplicações geoespaciais envolvendo esses tipos de mapeamentos. Mapeamentos com grupos, que são os mapeamentos participativos ou colaborativos. Também mostra uma relação entre a complexidade do SIG livre e qual a relação com as potencialidades que esse SIG pode oferecer para o usuário. E eu termino, finalmente, com os softwares que podem ser utilizados nos mapeamentos participativos ou colaborativos. Bom, o mapa, algumas pessoas não sabem, né? Eu já ouvi muitas vezes pessoas falando mapa 3D, mapa 5D. Na teoria, mapa é somente a representação de um espaço num espaço bidimensional. Então, se você fizer uma representação, aqui tem um exemplo do mapa da Terra Brasilis. A fonte é na Biblioteca Nacional Paris, mas também tem a réplica no site atlas.fgv.br da Fundação Getúlio Vargas. Esse mapa aqui é em 2 dimensões, latitude e longitude x, y. Já os modelos, eles podem abarcar mais dimensões, então fala-se em modelo 3D, 4D, 5D. Quando esse modelo ele assume uma forma material, ele é chamado de maquete, muito utilizado por arquitetos, mas também planejadores urbanos, etc. Então, mapa sempre 2D, lembre-se disso, modelo mais dimensões. Elementos obrigatórios do mapa, tem que ter um título, orientação, né, que o pessoal chama de norte, escala, legenda. É importante ter informação de quem elaborou o mapa, né, informações sobre a autoria. Quando o mapa é um documento oficial ou é um documento utilizado para fins jurídicos, ele inclusive precisa ter sido elaborado por uma pessoa com habilitação para preparar mapas. Então temos engenheiros cartógrafos, geógrafos, etc. Também o mapa tem que conter as informações sobre a representação. Como eu falei, o mapa é uma representação do mundo real no espaço 2D.
E essas informações sobre a representação, elas envolvem um sistema de referência geodésico, uma projeção cartográfica e um sistema de coordenadas. Muitas vezes encontramos mapas que não têm todos esses elementos, mas o ideal é que eles os apresentem. No Brasil, o IBGE estabeleceu um padrão que é o SIRGAS 2000. Aqui tem o número do EPGS para vocês, quando forem configurar nos SIGs. E aqui a fichinha dele com as coordenadas centrais e os limites. Bom, entrando no tipo de mapeamento, parece que é a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Fala-se em mapeamentos convencionais, aqueles mapeamentos que estamos acostumados a ver desde que somos de tenra idade, que é um tipo de mapeamento geralmente realizado por órgãos governamentais, e então é chamado de um mapeamento que usa uma abordagem de cima para baixo, top-down. Também é um mapeamento caracterizado pela elaboração de pessoas com conhecimento altamente especializado, eu falei com você de engenheiro cartógrafo, geógrafo, e também são mapas que envolvem aspectos tangíveis, na sua maioria das vezes. Exemplo, mapa altimétrico, mapa de temperatura, mapa de pontos quentes, mapa de cobertura vegetal, mapa do tipo de área, se é urbana, rural, mapas de densidade demográfica, de malhas ferroviárias, de redes. Esse é o mapeamento convencional. Já o mapeamento participativo ou colaborativo tem uma abordagem ao contrário, ela é de baixo para cima, ou seja, o mapeamento vai ser feito por um grupo ou por uma multidão, né, que são aqueles mapeamentos de crowdsourcing, como, por exemplo, o mapeamento feito no OpenStreetMap, de milhões de usuários utilizando o software. E é um mapeamento elaborado, então, tanto por conhecimento especializado, pessoas habilitadas para mapear, quanto por pessoas leigas, pessoas às vezes que nunca mapearam, mas são convidadas a mapear e passam a mapear sob orientação desses que têm um conhecimento especializado. Esse tipo de mapeamento ele se difere do outro, né, o convencional, porque ele também pode incluir aspectos intangíveis, além daqueles que a gente percebe. Então, são aspectos no campo dos valores, dos símbolos, valores culturais, religiosos, sensações e etc. Agora, mapeamentos participativos ou colaborativos, eles têm vantagens e limitações. Quais seriam as vantagens? A vantagem reside em aquisição de dados qualitativos, muitas vezes impossibilitada ou dificultada por um mapeamento convencional. Aquisição de dados em escala local, menor custo de operação, uma vez que você consegue cobrir uma área muito maior. Isso já é utilizado não só no âmbito de trabalho com comunidade, mas é utilizado nas empresas de geomarketing. Empoderamento das comunidades, no caso daqueles mapeamentos que envolvem, né, requisição de direitos comunitários. Valorização do lugar, valorização e preservação da cultura local. E, além disso, muitas vezes funcionam esses mapeamentos participativos como uma fonte de dados para advocacy. O que seria advocacy? É justamente a requisição desses direitos comunitários perante a justiça, etc. Agora, as limitações desse tipo de mapeamento é a falta de conhecimento técnico dos participantes quando acontece. Não necessariamente vai acontecer isso, eu posso ter um mapeamento participativo envolvendo acadêmicos, por exemplo, de um curso de engenharia cartográfica, mas quando é um mapeamento participativo que envolve leigos, existe uma limitação, então, nesse mapeamento tem que ser considerada. Também dificuldade dos participantes lidarem, às vezes, com tecnologias, pessoas idosas ou pessoas que não são afins à tecnologia. E também dificuldade em validar os dados. Como validar tantos dados gerados na multidão? Bom, então, pensando nisso tudo, temos que pensar nos aspectos do mapeamento que têm que ser considerados para que tenhamos sucesso de resultado. Verplanck e outros autores, 2016, a referência está no final da apresentação, ele oferece 5 parâmetros para serem observados no mapeamento que vai ser elaborado. O acesso, o tipo de acesso aos dados, ao mapa, etc.
a propriedade, né, de quem são aqueles dados, que em inglês chama ownership, confiança, qual a confiança naqueles resultados que foram obtidos no mapeamento. Validação, aqueles dados são válidos? Eles representam realmente a realidade do local? E aplicação, que envolve os métodos e instrumentos. Então aqui eu ofereço a vocês duas imagens, a primeira é da esquerda, é da United Nations University, que mostra um mapeamento que foi feito colaborativamente, e na direita um outro também, mas que foi já utilizando um sistema de informação geográfica participativo. Vocês vejam no lado direito do mapa tem a legenda. Esmiuçando melhor essas propriedades, acesso e propriedade dos dados, preservação do conhecimento espacial local acerca das culturas locais, fortalecimento da identidade local e geração ou fortalecimento do empoderamento. Todos esses aspectos têm que ser avaliados, se está alcançando isso ou não. Em relação à confiança, se há um reconhecimento da autoria e legitimação da propriedade do conhecimento espacial local, e em relação à segurança e preocupação ao usar ou disseminar conhecimento espacial local, ou seja, muitas vezes são dados sensíveis, pois são dados de habitantes, dados sobre moradias, localização de residências, etc. Por fim, validação e aplicação envolvendo os métodos e instrumentos tem que ser levado em consideração que o conhecimento adquirido é relevante para as necessidades da população local. Se a empregabilidade do conhecimento espacial local e a informação está ocorrendo, e também se está havendo um desenvolvimento da capacidade local. Essas seriam, assim, situações ideais, tá, pessoal, de um mapeamento participativo. Nem sempre a gente consegue todos esses objetivos. Agora também mostrando a quem não conhece o que são softwares livres e open source, porque muita gente também confunde, principalmente confunde software livre com freeware, que é o software grátis. Eu até coloquei um aviso aqui, não confunda software livre, que é free software, com software grátis, que é o freeware. Então, software livre é aquele que tem liberdade de pagamento de licença para você usar, modificar ou disseminar o programa, desde que informando a autoria. Inicialmente foi estabelecido esse conceito através de uma licença, a licença GPL da Free Software Foundation, que reza que Free Software é um software que dá ao usuário a liberdade de compartilhar, estudar e modificá-lo. Nós chamamos de Free Software porque o seu uso é livre. Então, sempre que se pensar em Free Software, pense exatamente nessa palavra, liberdade. Não grátis, mas livre. Também uma definição importante é de open source. O que é um software open source? É aquele que tem um código-fonte aberto. Em relação às licenças, que são denominadas licenças livres copyleft, temos vários exemplos, né? Eu já falei da GPL, mas temos a Creative Commons com várias modalidades. Temos licença Apache, licença do MIT, licença Mozilla, licença BSD e etc. Entrando agora nos tipos de dados que eu vou falar com vocês, toda essa cultura ela faz parte da cultura que eu falei do conhecimento livre, que é o Open Knowledge. Então temos várias expressões que vocês vão se deparar com elas, como Open Source Software, que eu já falei, que tem um fonte aberto, Open Mapping, né, um mapeamento aberto, ou seja, um mapeamento público em que as pessoas podem mapear e têm acesso aos dados, os dados são livres. OpenGIS, que são os sistemas de informações geográficos que são abertos, que eu vou mostrar adiante também. Open Hardware, que vai de encontro ao tema do Latinoe, que fala sobre tecnologias abertas. Open Data Science, que está dentro do Open Data, né, de você ter uma ciência com dados abertos, não uma ciência que se paga caro para obter os dados que foram obtidos, ter acesso aos resultados de outros cientistas. Open Geoscience e Open Science, né, também nessa linha. E aí tem uma definição que é a seguinte: ciência aberta Open Science é um paradigma para a produção de pesquisa científica, dados e resultados,
transparentes e acessíveis para a ciência e a sociedade. E essa ciência aberta, ela consiste em várias camadas que incluem o acesso aberto, que é o Open Access, dados abertos, que é o Open Data, e fonte aberta, que é o Open Source. Então vejam que essa cultura livre vai para muito além de ter o código aberto. Ela envolve uma mudança de mentalidade, uma mentalidade para o compartilhamento das informações e dados e resultados. E o que é um sistema de informações geográficas? Pode ser que tenha algum ouvinte que não conheça, né, a expressão, não seja da área de geociências. Bom, o sistema de informações geográficas ele tem vários módulos, vários componentes, melhor dizendo, do sistema. Nem sempre foi assim, mas eu não vou entrar nesse mérito. A gente já está na 4ª geração de SIGs. Começa com uma interface com o usuário, que é a Graphical User Interface, que o pessoal que programa que está no Lotnoir conhece. Tem a entrada e integração de dados, né, que é muito importante você reconhecer os formatos de dados que aquele SIG aceita de entrada. Os dados eles são armazenados em um banco de dados geoespacial, que é utilizado tanto para armazenamento quanto para consulta e recuperação de dados. E esses dados armazenados, eles também podem ser trabalhados em consultas e análises geoespaciais. Finalmente, tem-se o módulo da visualização, plotagem e impressão dos resultados, dados, conclusões, resultados de análise, etc. Bourreau, de 1986, ele define o sistema de informações geográficas como um conjunto poderoso de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, transformar e visualizar dados sobre o mundo real. Exemplos de SIG abertos, né, OpenGIS, SIGs livres, temos os muito conhecidos QGIS e OpenStreetMap. Também faço uma referência aqui, uma alusão ao software desenvolvido pelo saudoso professor Jorge Xavier, lá do PPGG UFRJ, que é o Viconsaga. Temos outros exemplos também do GVSIG, já bastante antigo, o GRASS-GIS também, que é bastante robusto, que foi primeiramente elaborado a pedido do Exército, né, dos Estados Unidos. GeoServer, que é um servidor de mapas, eu vou mostrar para vocês adiante na apresentação o que vem a ser um servidor de mapas. E o DIG e etc. Uma série de sistemas de informações geográficos abertos. Eu tentei trazer para vocês alguns dos mais conhecidos aqui. Bom, e a gente falando em web mapping, né? O que vem a ser um serviço de mapas? Serviço de mapas é a mesma coisa que servidor de mapas? Talvez uma pessoa que não tenha conhecimento de informática ou outro tipo de conhecimento ligado a tecnologias tenha dificuldade nisso. Ela vai achar que serviço de mapas é a mesma coisa que servidor de mapas, mas não é. Serviço de mapas é tudo aquilo que é oferecido justamente por um servidor de mapas. Então, serviço de mapa web em inglês é denominado Web Map Service, WMS. Ele provê um conjunto de camadas ou planos de informação que em inglês são chamados layers, cada qual com a sua própria projeção cartográfica. Além disso, ele possibilita a atribuição de estilos por camada. Permite ainda a recuperação de camadas de acordo com esses estilos. Posso recuperar arruamentos ou vegetação ou habitações. Provê um conjunto de projeções cartográficas de destino, nas quais as camadas podem ser compostas ou exportadas. Além disso, permite a consulta a qualquer tamanho de mapa, em qualquer escala, né, através de um Web Map Service. Qualquer tamanho de mapa, qualquer escala, eu botei uma ressalva aqui, que é limitado, então, pelo poder computacional da pessoa que está utilizando. Permite também, opcionalmente, a consulta a respeito de feições, que em inglês se chama features, na própria camada. E aí, tem padrões. Para o Web Map Service, que é o WMS, temos o padrão WMS 1.3 da OGC, que é o mais recente. Eu coloquei a ressalva aqui embaixo, que ele é equivalente a um outro padrão, que é o padrão ISO, que é a norma ISO 19128. Tem o endereçozinho dela aqui também. Então, o padrão de interface de serviços de mapas
que é registrado pela OGC com o nome OpenGIS, provê uma interface HTTP, ou seja, uma interface web, simples para requisição georreferenciada de imagens de mapas de uma ou mais bases de dados geoespaciais distribuídas. Então, a requisição desse servidor de mapas, desse serviço de mapas, define as camadas e a área que vai ser processada. E a resposta, o que esse serviço ele gera, são mais imagens georreferenciadas, mas agora retornadas como JPEG, PNG, etc. Né? Já trabalhadas, já processadas, e aí já a saída já em formato de imagem, que nós conhecemos. Outro serviço muito importante, muito utilizado também pelos servidores de web mapping, é o serviço de elementos web, o Web Feature Service, o WFS, que representa uma mudança no modo pelo qual a informação geográfica é gerada, modificada e trocada na internet. Ou seja, todas aquelas aplicações que vocês conhecem, que você consegue editar a tabela de atributos diretamente online, você não precisa usar um protocolo FTP para ficar subindo arquivo, é porque aquela aplicação utiliza uma Web Filter Service. Este padrão internacional especifica ainda operações de descoberta, de consulta, de bloqueio de transação e para gerenciar expressões de consulta parametrizadas e armazenadas. Esse trecho eu retirei do próprio texto do padrão, lá do OGC. Atualmente o padrão da WFS-OGC é 2.0 e ele contém elementos adicionais aos da norma ISO, diferentemente do WMS. O WMS eu falei para vocês que o WMS 1.3 ele é semelhante ao ISO 19128. Já o WFS não, ele tem capacidade, tem padrões para mais capacidades além da norma ISO 19119. Outro padrão muito importante de serviço de WebMap é o WebMap Tile Service. Trocando em miúdos, isso daqui é o serviço que vai oferecer, naquelas aplicações que a gente utiliza, os diversos tipos de mapa base. Então, todas aquelas aplicações, por exemplo, quando você está no OpenStreetMap, que você pode escolher entre o tipo de imagem de satélite que você vai colocar no fundo, é porque o OpenStreetMap ele usa esse serviço aqui também, o WMTS, Web Map Tile Service. E o que ele também por que também foi muito importante o surgimento desse serviço? Porque ele, na verdade, ele vai gerar os mapas a partir de mosaicagem. Ele vai carregar quadrados da imagem. Ele não vai ficar gerando a todo momento, a toda requisição, uma nova imagem completa. Aqui são exemplos de OpenMap Tiles, que também está nesse site openmaptiles.org. Eles são utilizados tanto nos softwares que já tem prontos, né, na web para você usar, como mapas base também para nós que programamos, a partir da especificação no documento HTML. Entrando agora um pouquinho para mostrar para vocês, eu mostrei assim, alguns dos principais serviços de mapas, tem alguns outros, tem que procurar depois. E eu vou mostrar para vocês a diferença agora para um servidor de mapas. Eu falei lá atrás que o servidor de mapas, ele provê serviços de web mapping também, mas ele é muito além disso. Ele integra armazenamento de dados, tanto dado raster quanto vetor. Ele vai integrar esses web services. Esse daqui é uma arquitetura do MapServer, que é um servidor de mapas também bastante conhecido. Tem o arquivo de configuração, mais adiante eu vou mostrar um outro servidor de mapas que não tem esse arquivo de configuração, é considerado mais seguro. Tem a aplicação CGI do MapServer, ou também você pode utilizar o MapScript com linguagem de programação e os outputs. Então veja que o servidor de mapas ele vai muito além dos serviços. Ele já envolve armazenamento, processamento e emissão dos resultados depois, visualização de resultados. Outro servidor de mapas também muito utilizado é o GeoServer. Aqui tem um esqueminha ilustrativo que mostra
Os tipos de serviços, ó, dados vetoriais que ele trabalha, dados raster, tem integração com o Google, uma vez que ele exporta resultados em KML, que é o formato utilizado pelo Google Maps. Tem mapas também estilizados em vários formatos, com geração de PNG, GIF, JPEG, etc. Em relação às fontes de dados, trabalha, como eu falei, com arquivos vetoriais e raster, trabalha com servidores WFS, aquele das filters que eu mostrei para vocês, e os bancos de dados com quem ele integra PostgreSQL, né, que usa o padrão PostGIS, a extensão PostGIS, desculpe, e banco de dados Oracle e outros bancos. Pensando agora numa aplicação que poderia ser utilizada ou elaborada, né? Às vezes não existe aplicação e aí o programador tem que ser chamado para criar uma aplicação. Então eu coloquei para vocês aqui 3 arranjos possíveis para aplicações geoespaciais na web que vão depender do seu objetivo. Qual é o objetivo? Se você tem um objetivo mais simples, você não vai querer programar um aplicativo para um smartphone, por exemplo. Agora, se você tem um objetivo de atingir a multidão, você quer coletar dados da multidão, que é o crowdsourcing, fatalmente você vai ter que estudar sobre servidores de mapas, né, linguagem de programação que você vai ter que utilizar. Então, pensando em 3 arranjos possíveis, um a ser utilizado seria um SIG e um computador local. E aqui tem uma foto de exemplo, que é uma senhora com um grupo de pessoas, eles estão mapeando num SIG que está no laptop. Já o outro tipo de arranjo seria diretamente no navegador, só que utilizando já plataformas pré-existentes de web mapping, por exemplo, o OpenStreetMap. Então, cria uma conta no OpenStreetMap, entra lá, e aí começa a mapear, cria atividades para os grupos, capacita os grupos, etc. Um exemplo, além do OpenStreetMap, que é o mais óbvio, tem esse site aqui é muito interessante, que é o OpenGreenMap, que vocês podem também criar uma conta e utilizá-lo nesse sentido de ter uma plataforma de web mapping que já esteja pronta lá na internet para ser usada. O terceiro tipo de arranjo que eu vi também que é possível, aí é como eu falei, é quando você cria uma aplicação direto do nada, né, que é o from scratch. Então, tendo um servidor de mapas, você vai ter que instalar um servidor de mapas, criar uma aplicação, criar provavelmente um formulário, vai ter que ter o aplicativo para visualização dos dados, a edição dos dados, etc. Esse é muito mais complexo, mas dependendo do objetivo, vai ter que ser a solução utilizada. Bom, eu falei lá também no sumário, né, da apresentação que existe uma relação entre complexidade e potencialidade. Quais seriam as potencialidades de uma aplicação de web mapping? Ela tem que ser capaz de entrada de dados, consulta, visualização, análise espacial, exportação de dados, integração com outros softwares, né? Interoperabilidade, isso aqui, integração com outros softwares, que é muito importante, multiusuário, multiplataforma. E aí, pessoal, quanto mais complexo for a aplicação, né, ou for o SIG que você estiver utilizando, mais potencialidades, mais potenciais você vai encontrar, mais características, né, de poder ser adotadas, utilizadas você vai ter. E aí, o céu é o limite, eu coloquei aqui como uma brincadeira, né? O céu com um asterisco, o céu é o limite. O céu, na verdade, é a nossa capacidade computacional nesse caso. Porque, assim, em termos de ferramentas que já existem, já tem muita coisa já para poder ser usada. Aqui é um exemplinho de Hansey, de 2007, esse trabalho daqui ele analisou, na época, né, que foi publicado em 2007, os softwares de web mapping, né, e também ele descreve os servidores de mapas da época. E aqui é um desenho esquemático que o autor colocou na obra, mostrando as várias camadas, né, de uma aplicação de web mapping. Ó, a camada de internet, que é aquela camada direta da interação com o usuário. Tem a camada da intranet, você pode ter uma intranet dentro da empresa ou dentro de uma faculdade, né, que tem uma ligação com o exterior, né, no caso com os usuários pela internet.
A camada do servidor de mapas, que eu falei para vocês já o que é um servidor de mapas, camada de análise espacial, camada de visualização e exportação e camada de banco de dados espaciais. Veja que isso daqui nada mais é do que a arquitetura de um sistema de informações geográficas, só que em um outro nível, né? Isso daqui já está envolvendo redes, ó, tem uma intranet, tem uma internet, deve ter aqui em algum lugar um firewall, tem que ter previsão dos roteadores, etc. Então vejo que aumentou a complexidade, então aumentou o número de coisas que eu sou capaz de fazer com isso daí. Mas a lógica é a mesma do sistema de informações geográficas, entrada de dados, processamento e visualização final. Bom, entrando agora na cereja do Sunday, né, que todo mundo está esperando, quais seriam os softwares que seriam interessantes de ser utilizados em mapeamentos participativos ou colaborativos? Preciso mencionar as linguagens de programação e os tipos de sistemas gerenciadores de bancos de dados que são comumente utilizados nessas aplicações. Então, mais uma vez, o Hansen, em 2007, naquela obra que eu falei para vocês, que ele avaliou os softwares de web mapping, né, daquela época, ele divide na tribo do C e do C++, dos programadores de C e C++, que são aqueles desenvolvedores do MapServer, do GRASS, da biblioteca GEDAL, da biblioteca OSIN, do PROJ, também uma biblioteca de projeções cartográficas, GEOS, QGIS e MapGuide. Já a tribo Java, né, a tribo dos programadores Java, seriam os desenvolvedores do GeoTools, do DIG, do GeoServer, do JTS e do JUMP. Além dessas duas tribos, né, principais, que na verdade essas duas linguagens, o C, C++ e a linguagem Java, geralmente elas estão no cerne da aplicação, no núcleo da aplicação. E aí tem as linguagens acessórias, que a gente chama, né, linguagem de script, para colocar botão, para fazer focus, para passar o mouse e abrir rótulo, etc., que se ligam com essas bibliotecas que eu chamei para vocês, que eu falei para vocês que seriam o núcleo do sistema, e de outras linguagens de programação como Python, Perl, PHP e JavaScript. Além disso, tem que ser mencionado os sistemas gerenciadores de bancos de dados, que são mais utilizados em Web Mapping atualmente, que é o PostgreSQL, o SQLite, MariaDB, e a extensão PostGIS, que é muito importante para poderem ser trabalhados os dados geoespaciais no banco de dados, senão não tem o suporte para o dado geoespacial, né? E muito importante naquelas aplicações com topologia, redes topológicas, etc. Além disso, as bibliotecas que são importantes na atualidade são o GEDAL, que é aquela que traduz os dados matriciais raster ou vetoriais, a PROJ 4, que é a biblioteca de projeções cartográficas, onde você tem toda aquela definição dos códigos EPGS, a biblioteca GEOS, que é Geometry Engine Open Source, que é a implementação da biblioteca de topologia JTS. A biblioteca GEOS JTS oferece algoritmos para operações espaciais topológicas, que é algo bastante complexo. Destaque para a biblioteca Leaflet, que vem crescendo bastante nos últimos anos e oferece muitas assim, capacidades, né, de se utilizar no mapa. E o GeoServer cliente PHP, que é um cliente PHP que foi desenvolvido para ser usado com o servidor de mapa GeoServer. Quais seriam os formatos de dados geoespaciais e não espaciais comumente utilizados? Temos destaque para Geography Markup Language, que é uma derivação, essas duas aqui são derivações do XML, né? A Geography Markup Language, que é a GML, e o Keyhole Markup Language, que é a KML. GeoJSON, que é o formato JSON, que é um formato conhecido de quem programa em Java, só que voltado para dados geoespaciais, por isso é GeoJSON, não é só JSON. E o TopoJSON, que é voltado mais especificamente para relações topológicas, formato TIFF, que é muito utilizado em imagens satélite, CSV, que é uma tabela de dados,
que é oriunda lá da época do banco de dados DBase, o SQL também, que é muito utilizado em diversos sistemas gerenciadores de bancos de dados, e o formato, né, bastante atual, que é o OSM, do OpenStreetMap. Agora, pessoal, é importante observar se esses formatos que vocês querem utilizar ou que vocês estão pegando, né, algum dado nesse formato, observar se o formato comporta a especificação do sistema de referências de coordenadas. Por quê? Por exemplo, o Keyhole Markup Language, ele não tem essa possibilidade de você especificar o sistema de referências de coordenadas. E muitas vezes isso causa uma limitação, porque algumas pessoas precisam especificar o sistema. Não é apenas uma questão de visualização, quando envolve medição de distância, né, cálculo de ângulos, etc. Cada formato desses também possui capacidades distintas de armazenamento. E também tem relação isso com os tipos de dados. Quais são os formatos para raster? Quais são os formatos para camadas vetoriais? Tudo isso tem que ser observado no projeto. Entrando agora especificamente nos softwares, eu começo com o software Viconsaga, lá do saudoso professor Jorge Xavier, do PPGG UFRJ. O Viconsaga ele já conta com milhares de usuários e tem, assim, já comporta várias funcionalidades, como eu falei com vocês, está aumentando a complexidade do software, só que o mais legal é que está aumentando também a comunidade de pessoas que desenvolvem, né, o sistema. Então o Viconsaga ele já é multiusuário, multiplataforma, ou seja, você consegue instalar tanto em sistemas operacionais livres quanto proprietários, multidiomas. Ele possui, isso aqui é uma característica muito interessante que eu não vi nos outros sistemas, a menos que você programe para isso, mas ele já vem com 4 níveis de acesso de usuários, ele já vem com formulários que são facilmente customizáveis, ele tem capacidade de ser criada uma aplicação para Android a partir dele, e também ele tem uma API, uma Application Program Interface, que é justamente para você poder programar essas aplicações, por exemplo, para smartphone ou fazer outros tipos de análises. Também ele comporta importação e exportação de dados em vários formatos. Outro sistema SIG, né, muito utilizado, que cresce bastante também, a comunidade já é gigantesca, é o QuantumGIS, o QGIS. Ele é multiplataforma, né, inclusive tem aumentado o número de usuários entre pessoas que só usam o sistema Windows. Ele é multidiomas, ele tem integração com outros SIGs, por exemplo, ele tem módulos para GRESS, inclusive para fazer análises espaciais dentro do ambiente dele, utilizando bibliotecas que são comuns do GRESS. Ele também integra com servidores de mapas, como o MapServe, etc. Integra com bancos de dados, diversos tipos. Ele já tem um módulo que se chama QGIS Cloud, em que você facilmente monta um mapa aqui com seus planos de informação e exporta para uma URL, então fica uma aplicação web lá. Ele tem suporte a serviços que eu já mostrei antes, que é o WMS e o WFS, e ele também faz importação e exportação de dados. Agora entrando na coqueluche do momento, que é o software colaborativo, né, de mapeamento colaborativo, o maior já do mundo, com o maior número de usuários e maior número de feições mapeadas, é o OpenStreetMap. Ele valoriza o conhecimento local e a informação geográfica voluntária. Como é que funciona? Os usuários criam uma conta no site, que está aqui escrito openstreetmap.org, e a partir daí eu vou mostrar o editor dele, já pode começar a mapear. Funciona no navegador, ou seja, ele é um software de web mapping. Ele tem validação dos dados através da própria comunidade de usuários, você mapeia uma filter e depois esses dados vão para um outro grupo de pessoas que vão validar se você mapeou direito aquilo. Ele trabalha com o conceito de Open Data, ou seja, você tem acesso aos dados.
Como eu falei, tem milhões de usuários já e bilhões de features mapeadas em sua base de dados. Tem integração com aplicativos de dispositivos móveis e demais plataformas, ou seja, você pode criar a partir do OpenStreetMap, usando o OpenStreetMap como base, aplicações de dispositivos móveis, e ele tem, obviamente, integração com serviços WMS, WFS, etc., aqueles serviços de mapas que eu mostrei. Eu vou mostrar para vocês 3 editores de dados do OpenStreetMap, a partir dos quais você escolhe um retângulo para mapear e começa a mapear. E em todos esses 3 editores, a gente tem acesso a coleções de features. Então, muito interessante porque tem coleções para edificações para você colocar rotulagem, né? Fazer rotulagem, coleções de vias de primeiro acesso, segundo, terceiro acesso. E esse primeiro editor que eu estou mostrando aqui, o editor ID, ele é embutido na página do OpenStreetMap e ele se torna disponível assim que você cria a conta. Criou uma conta e confirmou, já acende para você o link do editor ID para você utilizar o editor no próprio site do OpenStreetMap. Inclui mecanismo de validação, tem coleções de filtros e tem aquele serviço que eu falei para vocês de MapTiles, que é o serviço dos mapas base. Você pode escolher vários tipos de mapas. Já esse editor, o RapID, ele foi desenvolvido para ser usado principalmente em sistemas embarcados de redes sociais e outras aplicações que necessitavam de mapas online editáveis. Ele é um editor, então, adaptado do ID. Ele também inclui mecanismo de validação, assim como os outros editores do OpenStreetMap, à medida que os seus dados são mandados para lá o servidor do OpenStreetMap, eles serão validados por outro grupo de usuários. Mais uma vez, coleção de feições, você pode escolher tipos de construções, tipos de vias, etc. E também o serviço de MapTiles. Editor JOSM, que também é um editor bastante utilizado, só que ele é um editor baseado em Java que você instala no computador local. É um programa standalone. Tem limitações para processar áreas muito grandes, porque Java é pesado. Então, quando for usar o JOSM, uma coisa que eu aprendi lá no curso da Universidade Federal do Paraná, vou mostrar o grupo deles aqui, os mapeadores livres do Paraná. Quando for usar o JOSM, escolher um retângulo menor, um retângulo pequeno. Não escolha um retângulo muito grande para mapear. Também inclui mecanismo de validação, coleção de filtros e serviços de MapTiles. Aqui alguns grupos de usuários que eu separei que têm assim, se projetado bastante, que é o Youth Mappers, é um programa do USAID, e o grupo Mapeadores Livres, que eu tive a oportunidade de fazer o meu treinamento, né, no OpenStreetMap com eles. Sou muito grata, né, pela contribuição na minha trajetória, que são os Mapeadores Livres da Federal do Paraná, sob a coordenação da professora Silvana Camboim. Aqui também o OpenStreetMap, muitas pessoas não conhecem o OpenStreetMap. O OpenStreetMap é baseado no OpenStreetMap, só que foi criado por Olaf Hannemann e está nesse endereço aqui, map.openstreetmap.org. Aqui é a telinha dele e eu tinha aceso a camada do Marine Traffic. Então aqui os íconezinhos são os ícones das embarcações naquele momento. Outro software também, que é um servidor muito interessante, é o MapGuide. Ele é um servidor de mapas mais rápido, seguro e escalável. Ele suporta diversos formatos de entrada de dados geoespaciais, incluindo os proprietários, né, formatos da EGE. Ele trabalha com todos esses formatos. Ele tem uma API server-side, que é uma API que você vai usar para desenvolver aplicações do lado do servidor. Também tem integração com biblioteca OpenLayers, que eu vou mostrar adiante. Visualizador de mapas em Ajax. Ajax, para quem não conhece, é uma linguagem de script que mistura JavaScript com XML.
e também integra serviços WMS e WFS no padrão OGC. O OpenLayers, como eu falei anteriormente, é uma biblioteca que opera com muitos formatos de dados geoespaciais. Ela é uma biblioteca JavaScript e permite diversas operações com mapa, zoom in, zoom out, seleção, edição de feições, rotação do mapa, etc. Geralmente, pessoal, quando tem uma aplicação que tem bastante assim botõezinhos para dar zoom, selecionar a área, né, ativar o lápis, ativar a mãozinha, isso tudo geralmente é programado em JavaScript. Além disso, OpenLayers tem a customização de estilos de feições com folha de estilos em cascata, Cascade Style Sheet. E também tem um suporte a browser de dispositivos móveis. Só que ela também é uma biblioteca, uma biblioteca JavaScript, e eu mostrei para vocês que temos a biblioteca JavaScript Leaflet. E foi verificado que a performance do Leaflet é mais rápida do que do OpenLayers. Outro sistema também é o GeoMagies, que é uma API para Web Mapping, suporta HTML5 e tem todas as características aqui. Eu vou acelerar um pouquinho para que já está acabando meu tempo, estão faltando 5 minutos. E tem o Mapbox também, que ele não exatamente é um free software, mas ele tem uma conta que é freeware, né, uma conta grátis. Ele é multiplataforma, multidioma, integração com outros SIG, GRESS, MapServer, etc. Tem integração com diversos bancos de dados, faz cloud, QGIS, suporta também serviços WMS, WFS e também tem importação e exportação de dados. Bom, considerações finais. A cultura dos dados abertos, né, que faz parte daquela cultura do conhecimento livre, do Open Knowledge, e outros tipos de aberturas, abertura de software, de conhecimento, de hardware, contribuiu sobremaneira para o avanço tecnológico desde o final do século XX. Algumas aplicações de web mapping foram desenvolvidas para a inclusão da participação de indivíduos que residem em certos lugares, e aí foram utilizados SIGs participativos, ou aplicações que foram desenvolvidas para usuários de aplicativos, que aí já envolve aquela informação geográfica voluntária, que está bastante na moda agora, até pela profusão desses softwares, né, de smartphones que utilizam localização geográfica. Todas essas aplicações elas foram desenvolvidas a fim de possibilitar avaliações que têm como base o conhecimento geográfico local, seja ele para advocacy, seja ele para uma empresa de geomarketing, seja ele para quem achar importante esse tipo de conhecimento. Nesse sentido, não há uma aplicação melhor ou pior do que a outra, mas sim aquela mais adequada ao seu caso, sendo então imprescindível observar as características inerentes a cada tecnologia, de modo a alcançar o objetivo da melhor maneira possível. Ainda assim, todas essas técnicas envolvem princípios que lhes são comuns, que da mesma maneira necessitam ser observados para a melhor utilização das mesmas. Aqui ficam as fontes consultadas, aqui está o meu contato no final da apresentação, e eu encerro aqui, vou parar o compartilhamento, e mais uma vez agradeço a oportunidade, né, aos organizadores do Latinoé. Eu sou uma fã muito grande do evento. Meu primeiro Latinoé, gente, foi em 2006. Não, 2008. E a gente já está em 2021, né? Então imagina. Tá desde Mas o aí começo, fico, eu já. não sei se tem pergunta, acho que não, né? Só falta um minuto. Gente, meu contato tá aí, se vocês tiverem alguma dúvida depois, né, pode mandar um e-mail que eu sou bastante acessível. Ana Paula, muito obrigada aí pelo apoio, né? Raquel, nós ainda temos uns minutinhos Ah, é? e a Milena perguntou qual é o melhor app GIS para celular. A melhor, assim, é o que eu falei lá no final da apresentação, não é que existe uma melhor, né? O pessoal tem usado muito conjugação de leaflet com algum servidor de mapas aí que você pode escolher. Você pode escolher o GeoServer,
MapServe, todos eles já vêm com essa capacidade de você gerar aplicativo para celular. Agora, o que eu falei com vocês, e também, inclusive, esses sistemas, esses servidores, eles trabalham com certas linguagens de programação. Então, vocês têm que observar isso também. Será que aquela linguagem que aquele servidor usa, ele usa C ou ele usa Java? Qual é a linguagem que eu sei? Ah, não sei nenhuma das duas. Vou começar por onde? Então, você vai ter que escolher um. Mas, assim, as funcionalidades hoje em dia, elas estão muito parecidas. O que muda, às vezes, é a velocidade. Como eu falei para vocês, OpenLayers, que é uma biblioteca JavaScript, faz mais ou menos a mesma coisa que o Leaflet, que também é uma biblioteca JavaScript. Você consegue botar aquele botãozinho de zoom, consegue botar aquele controle de plano de informação, aquelas coisinhas do mapa. Só que eu, quando usei o Leaflet, eu vi que era muito mais rápido. Então, não é que vai ter um sistema ou um software melhor que o outro. Depende de vários fatores, gente, e depende também do smartphone, né? É um assunto um pouco complexo, mas eu procurei mostrar na apresentação a vocês qual é a lógica, sabe? O que é um servidor de mapas, quais programas eu posso usar, qual é o tipo de arranjo que eu posso fazer. E realmente, assim, as aplicações para celulares é o que mais está crescendo. Se você quiser investir por alguma área, né? Eu quero estudar geoprocessamento. E você já é programador, você quer aprender a programar. Vai para a área do web mapping. Praticamente todas essas aplicações que a gente usa agora, pode falar qualquer uma aí, Uber, qualquer uma dessas, Delivery, qualquer uma dessas, aquelas que botam mapinha, elas estão saindo na frente. Tanto é que aumenta muito o número de usuários, né? E tem mais alguma pergunta, Ana Paula? O Cado Nico está perguntando qual é o mais intuitivo para leigo para usar no celular, para mapear no OpenStreetMap. Para usar no celular. Não, mas aí para você editar no OpenStreetMap, eu não recomendo você usar no celular, não. É melhor você usar um laptopzinho, porque ele é um pouco pesado, né? Agora, se você só tem um celular, que às vezes a pessoa só tem um celular, aí usa aquele editor que já vem nele, que é o ID, que eu mostrei para vocês, o ID, tá? Que eu lembrei agora que às vezes a pessoa não tem laptop, né? E foi uma situação que foi exposta agora na pandemia. Quando tiveram que fazer aula online, mostraram que muitas famílias só têm o smartphone, não tem o laptop. Então, você que perguntou, Nico, né? Se só tem um celular que aprendeu OpenStreetMap, vai usar o ID, tá bom? E é somente, Raquel. Tá bom, Muito então. obrigada Obrigada pela tua presença e até um próximo evento. Tá bom, muito obrigada, hein? Felicito pelo evento e boa sorte aí nos outros dias. Muito Acaba obrigada. amanhã, mais um dia. Acaba amanhã, mais um dia. Até, Tchau, boa gente. noite a todos. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Tchau. Um dos locais mais inusitados e irreverentes para conhecer em Foz do Iguaçu, sem dúvidas, é o Movicars. Aqui você encontra mais de 50 veículos em 24 ambientes diferentes que nos levam